E aí, galera, mais um dia aqui nessa nossa maratona aqui de lives. Hoje eu vou só dar uma palhinha para vocês, mostrar um pouquinho de como que é o Peladã, né? Que é aquele jogo que a gente já está falando, que de pergunta de sim ou não, perguntas que a gente pode interpretar. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Só não liguem que eu não sou boa de tecnologia, eu posso virar aqui porque eu estou no celular, né? Eu vou virar aqui essa câmera, às vezes pode não pegar com tanta nitidez, mas eu vou cantando as cartas aqui para vocês, tá? Ontem a gente falou sobre a mandala, que é um jogo talvez mais completo, mais abrangente, né, que tem todos os significados, todas as interpretações aí ao mesmo tempo, né, que a gente fala dos assuntos da vida da pessoa. Então veio amor, veio trabalho, saúde, embora a saúde eu goste de perguntar sempre a parte, mas dinheiro, trabalho, família, viagem, todas essas outras questões, né, de uma forma mais abrangente. E a gente vai pegar o baralho e vai fazer um fatiado aqui de perguntas, e eu vou dar umas dicas para vocês de como que vocês perguntam as coisas, tá? Porque um dos segredos do Peladã tem alguns segredos, mas um deles é saber perguntar. Não adianta você perguntar uma coisa e interpretar outra. Então, se a fulana vai casar com o Beltrano, dá os nomes e faz essa pergunta. Se você vai mudar de emprego, faz essa pergunta. Se o seu irmão vai passar no concurso, faz essa pergunta. Então, é importante, toda vez que você for perguntar alguma coisa no tarô, é importante você ser objetivo, tá? Porque se você for subjetivo, a resposta vem atrapalhada, né? Então, eu vou mostrar uns joguinhos aqui, fazer umas simulações das coisas assim mais habituais, do que me pedem mais, de como que funciona a história, tá? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é aquilo que a gente já vem dizendo nesses últimos dias, mas assim, é super importante vocês responderem lá o formulário que a gente está mandando para vocês dizerem, contarem um pouquinho pra gente o que vocês querem mais saber, qual o conteúdo que mais interessa, quais são as suas maiores dúvidas, quais são as suas maiores dificuldades, para a gente poder aprimorar o nosso trabalho e poder entregar um conteúdo assim de mais qualidade, de mais objetividade para vocês, tá? Lembrando que todas essas lives que estão sendo apresentadas aqui essa semana, elas poderão ser vistas abertamente, gratuitamente, até o dia 20, tá? Depois disso, essas lives vão ficar fechadas apenas para os alunos, para as pessoas que se inscreverem aqui no curso, tá? E mais uma coisa também que eu queria lembrar vocês, quem quiser participar lá do nosso grupo do Telegram, é um grupo aberto, vocês não precisam se inscrever, é só entrar lá no grupo, porque ali a gente dá dica, volta e meia tem uma história, tem um comentário, é um grupo grande, então tem troca, tem um pensa uma coisa, tu pensa outra, um traz uma, outro traz outra, então fica bastante interessante esse grupo, porque tem uma troca mais eclética aí de informação e tudo mais, tá? Olha só, eu vou começar aqui essa live falando sobre o assunto que é um assunto que é bem comum, que é o amoroso. Deixa eu tentar virar isso aqui, vamos ver se eu consigo fazer. Para que vocês, espera aí, só um minuto, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Acho que eu não vou conseguir fazer isso, então eu vou botar o jogo, eu vou mostrar por aqui. Sempre que você for perguntar alguma coisa, você vai perguntar para o mago. Lembra que eu mostrei o baralho velho, que é o que eu jogo o Peladã, e o baralho mais novo, que é o que eu jogo a mandala, que na verdade é o contrário, né? Esse é mais novo e esse é mais velho, só que esse é mais gasto. Como a gente está aqui na live e o meu baralho de Peladã está muito gasto, eu vou fazer por aqui para vocês. Então você vai olhar para o mago e vai fazer uma pergunta objetiva. Se a Maria vai casar com o João? É assim mesmo, tá? Pergunta bem objetiva, bem fácil, bem direta. Você vai olhar para o mago, vai perguntar lá, vai embaralhar lá umas vezes. Vai perguntar para o mago lá se a Maria vai casar com o João. Aí o que você vai fazer?
Você vai botar o baralho aqui e vai cortar. O maço original vai para cima do corte. Você vai olhar o corte. O corte é o mundo, tá? Não pode dar o mago no corte. Aí você vai tirar as 5 primeiras cartas. Já tira direto, bota. Eu já vou mostrar para vocês aqui como é que faz, tá? Então, carta 1, carta 2, carta 3, carta 4, carta 5. É uma cruz. Situação, oposição, próximos acontecimentos, resposta e síntese, tá? Então, você tem força, você tem roda, você tem estrela, você tem louco e você tem mago, né? A pergunta é, a Maria vai casar com o João? Pensem aí um pouquinho, aí a gente vai ter que fazer uma confirmação, mas essa confirmação ela é complicada de explicar aqui, tá bem explicada no curso. Quem quiser fazer o curso vai saber como é que faz essa confirmação. Eu só vou fazer aqui e já vou mostrar para vocês. Olha a confirmação. A gente tem a papisa entre a lua e o enforcado, né? Eu acho que com essa confirmação ficou mais fácil entender. Esse jogo é um jogo não. Nem precisava da confirmação, porque louco e mago, para quem quer casar, louco e mago, novidade, mudança, andamento, a coisa não fica, né? É uma dinâmica. Carta de amor precisa ser fixa, né? Carta de amor não pode ser carta de movimento. O amor é fixo, né? Ele é da união, ele é da junção. No momento em que você tem muita carta de movimento, isso é uma coisa que está bem explicada no curso. Depois vocês, quem gostar e quem quiser, vai ter oportunidade de escutar essa aula, né? As cartas de movimento, elas são cartas de entra e sai, de gente que entra, de gente que sai, de gente que não fica, né? Louco, ainda mais o louco. O louco uma hora tá com outra hora tá com outra, uma hora ele pensa uma coisa, depois ele pensa outra, uma hora ele decidiu isso, depois não é mais isso, é aquilo, né? O louco, ele é muito instável, ele é muito relaxado, no todos os sentidos da palavra, relaxado de tranquilo e relaxado de relapso, né? Ele faz os dois papéis. Essa estrela na casa 3 aqui, ó, essa estrela, ela é até uma carta boa para amor, né? Mas com esse mago e com esse louco, essa estrela não faz muito verão aqui, né? A força na casa 1, né? A casa 1 do Peladã talvez é a que menos pese, a que menos vale, né? Talvez a intenção da pessoa em casar, talvez o desejo dela, esse movimento, né? Dela tá indo buscar aí esse par. A roda da fortuna no contra, né? A roda da fortuna no contra já é mais uma carta de movimento, né? Tá fundo, tá raso, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora fica, outra hora não fica, uma hora gosta, outra hora não gosta. Então você tem um jogo leve, você não tem um jogo pesado. Quando a gente confirmou, aí veio roubada, né? Papisa entre lua e enforcado é roubada, né? Qualquer que seja a pergunta com essa trinca, a resposta é não, né? No mínimo, não, né? Agora, é um jogo, assim, leve. Talvez esse João para essa Maria seja uma pessoa que não quer compromisso, uma pessoa que está aqui, mas amanhã não acordou ainda, né? Tem aquela coisa muito solta, muito desprendida, muito sem intenção. Então, esse jogo, ele é um jogo não. Esse casamento não sai. Esta pessoa, essa moça Maria, não casará com este moço ou João. Simples assim, tá? Você pode até, dependendo da tua experiência, dependendo do teu traquejo, dependendo de como foi o jogo, né? Você pode até arriscar com essa trinca que esse João tá cheio de relação escondida aqui, tá? A papisa com a lua, às vezes que pode ser muitas vezes, mas não é nada, é regra, né, gente? A papisa com a lua, muitas vezes, pode indicar relação escondida, né? Aquela coisa que fica ali under the table, sabe? Aquela relação escondida, tá com você, mas tá com a outra, mas tem uma outra e tem alguém que ele fala nas costas, sabe aquela coisa? Então pode ser também, você também pode
ter a ousadia de arriscar esse palpite, tá? Só que esse palpite a gente não pode arriscar se for uma pergunta solta. Aliás, isso é um ponto. Isso é uma coisa que eu queria falar para vocês. Muitas vezes, mas muitas vezes acontece da pessoa não quer uma consulta. Às vezes não quer porque não tá sem dinheiro, às vezes não quer porque não quer ouvir tudo, às vezes não quer porque os outros assuntos estão em ordem, enfim, não quer. Às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta, tá? Se você pergunta se a Maria vai casar com o João com esse jogo, deixa eu virar de novo para você ver, tá? Você tá dizendo aqui que não, tá? Só que você não conhece a Maria, você não conhece o João, você não sabe que jogo é esse, você não teve a mandala dessa moça na mão, né? Isso é uma pergunta que às vezes a pessoa te pede que fica fora de contexto. Cuidado com perguntas fora de contexto, né? Pergunta de sim ou não é muito delicado, porque às vezes a pessoa não quer o jogo inteiro, quer fazer uma pergunta solta e às vezes está fora do contexto. Você dá um não errado ou você dá um sim errado. Eu, Adriana, não faço isso, tá? Não respondo pergunta solta, tá? O que eu faço às vezes, né? Às vezes a pessoa teve aqui, às vezes a pessoa teve a consulta. Todas as vezes que eu atendo, todas, não dá para dizer todas, mas assim, a grande maioria das vezes que eu atendo, a gente fotografa o jogo, então esse jogo fica no WhatsApp da pessoa, fica em algum lugar no arquivo que ela quer, principalmente quem tá fora sempre, né? Quem tá comigo, às vezes a gente esquece, mas quem eu atendo à distância sempre vai pro WhatsApp da pessoa a foto do jogo. Aí a pessoa esqueceu de fazer uma pergunta, te liga, te manda a pergunta. Não está fora de contexto. Por quê? Porque você tem aquela mandala, você já falou o que você tinha que falar, você explanou aquele jogo, você fez perguntas. Então, a pergunta que faltou, ou que a pessoa esqueceu, ou que aconteceu um fato novo e ela quis completar com uma pergunta, eu sempre aceito, né? Isso é uma filosofia minha. A pessoa teve aqui, esqueceu, passou 2 meses, aconteceu um fato novo, me liga. Às vezes eu não consigo responder na hora porque a minha agenda é maluquinha, mas eu podendo, eu sempre respondo. Aí cada um de vocês vai ou não responder, enfim, depende, né? Mas eu nunca nego esse tipo de coisa. Eu começo a negar quando vira abuso. Ah, mas faltou isso. Ah, 6 meses depois. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas eu esqueci da minha irmã. Aí eu corto. Mas quando é uma coisa, normalmente não é. Normalmente são, graças a Deus aqui, pelo menos aqui na minha galera, a maioria é gente do bem, que não abusa, que não chateia. Tem sempre um espírito de porco ou outro, como a gente já falou numa das lives atrás, né? Que são aquelas pessoas que andam com a nuvem na cabeça, se vitimando, se reclamando. Esse tipo de demanda eu não gosto de dar corda, né? Mas quando é uma coisa dentro do contexto ou dentro de algum contexto previamente já explicado, já explanado, nenhum problema, não nego mesmo, tá? Agora, uma pergunta solta, do nada, se a pessoa, se a fulana vai ficar com o ciclano, com um jogo desse, você não, assim, aparentemente não, mas você não sabe qual é o contexto. Não, eu acho delicado jogos fora de contexto, tá? Mas vamos brincar mais aqui do Peladã e vamos perguntar outra coisa, sei lá. Se o Henrique vai passar no concurso que ele já está estudando, pega o mago de novo, olha para ele e pergunta se o Henrique vai passar no concurso que ele está fazendo. Então vamos lá. Embaralha. Eu gosto sempre de embaralhar perto de mim, eu não gosto de embaralhar longe, mas aí é cacuete de cada um. Se o Henrique vai passar lá no concurso. Muito bem, de novo, presta atenção no corte. Você vai cortar em 2, com qualquer mão para qualquer lado. O maço original vai para cima do corte. Não deu o mago no corte, deu imperatriz. Vamos lá. Eu já mostro o jogo aqui para vocês de novo. Deu enforcado, mundo, força, louco e diabo. Eu já vou fazer a soma aqui, que eu já vou mostrar todo o contexto para vocês. Olha só. Olha só, esse jogo tá bem interessante. Casa 1, situação enforcado contra o mundo. Próximos acontecimentos, força.
resposta louco de novo, né, que o outro também deu, síntese diabo. E aí, na confirmação, veio o Sol entre a Papisa e a Lua. A Papisa e a Lua vieram de novo aqui. Olha que interessante. Então, é o seguinte, deixa eu botar isso aqui pra cá. Já falei pra vocês que eu sou ruim com esse negócio de máquina, de vídeo, de câmera, de tudo, que é coisa que não fala. Eu gosto de gente que fala. Máquina não fala, essas coisas não falam, eu fico doidinha aqui. Olha só, situação enforcado. Enforcado, o que o enforcado está fazendo aqui numa pergunta que a gente fala sobre passar em concurso, né? Uma vez eu brincando com uma amiga, eu disse para ela que tem 3 coisas que são assim, as coisas talvez mais que exijam mais sacrifício de uma pessoa, né? Que é fazer fertilização in vitro, estudar para concurso e gravar novela, né? Porque é um sacrifício tão absurdo, a pessoa ficar horas esperando, a pessoa ficar horas se preparando, a pessoa ficar meses se preparando. Então, assim, é de um sacrifício, de uma entrega absurda. Então, é comum a gente encontrar em perguntas de passar em prova, passar em concurso, esse tipo de coisa, é muito comum encontrar o enforcado exatamente por conta da abnegação, do sacrifício, daquela labuta, daquela persistência em cima de uma história. Então, essa situação é o sacrifício, o empenho da pessoa. No contra, a gente tem o mundo, né? O que o mundo está falando? O mundo é uma carta boa, não é uma carta negativa, mesmo no lado negativo, de repente alguma coisa que ele já está esperando há algum tempo, ou pode ser um concurso fora da cidade dele, pode ser um concurso que na hora que ele passa ele tem que viajar, enfim, isso pode ser um lado contrário, pode ser essa agonia da espera, né, porque o mundo é dinâmico, é ativo, no contra pode ser a lentidão, tem que entender ali o contexto, de novo, sempre o contexto. Próximos acontecimentos, força. Para próximos acontecimentos, força, tudo indica que o sujeito está lá todo arrumado, todo engrenado ali para poder passar nesse concurso. Resposta louco. Essa resposta louco você vai ter que olhar com o diabo, com a síntese. Não dá para olhar essa resposta sozinha. Por quê? Porque o louco, lembra do outro jogo que apareceu o louco, a carta relaxada, para o bem e para o mal. Relaxado porque tá de cabeça fresca e relaxado porque tá lá displicente, desgrenhado, desatento, com a cabeça na lua, né? O louco com o diabo, ele é uma combinação, assim, tudo indica que ele passa nesse concurso com esse jogo, tá? Não é um jogo maravilhoso, não. Tá? Não passa nos primeiros lugares ou não passa para onde quer, porque às vezes quer passar, faz aqui para o Rio, mas passa no interior, ou quer aqui para o Rio, passa lá em outro estado. Existem, né? A gente tem que olhar o contexto. Tô só simulando aqui, né, gente? Só para cutucar um pouquinho e ligar assim umas chavinhas de como que a gente tem que pensar quando tem um jogo desse. Só isso, tá? Isso tudo é fictício, obviamente. E aí vem o Sol entre a Lua e a Papisa. Olha como muda de sentido esse Sol com a Lua e a Papisa. No outro jogo, se a Maria ia casar com o João, também deu enforcado entre a Lua e a Papisa, né? E aí que eu disse para vocês, a gente pode até ensaiar um palpite dizendo que esse cara tem outra ou tem outras. Nesse caso do Sol entre a Lua e a Papisa é sobre um concurso público, né? O sujeito está lá estudando, quer saber se ele passa naquele concurso. O Sol é uma carta ótima. A Papisa também. Eu sei que vocês têm implicância com a Papisa, eu também tenho, não é das minhas preferidas. Vocês têm implicância com a Lua, eu não tenho implicância com a Lua, eu só não gosto muito dela, né? Porque ela fala dos medos, das angústias, das aflições, das tristezas. Ninguém gosta desse tipo de sentimento, você não tem implicância, não. Só que, olha só, Papisa, tá ela aqui com o livrinho dela na mão, né? Não é numa das aulas que a gente fala sobre a Papisa, quem tiver o interesse de fazer o curso aqui com a gente vai ver isso. A Papisa é uma das melhores cartas para estudo que o tarot tem. Então, essa Papisa aqui, ela já começa a sair do lado ruim para vir para o lado bom, né? Papisa é estudo. Papisa com Sol, a gente imagina que seja êxito nos estudos. Então, essa confirmação começou a melhorar um pouco esse diabo com louco.
Porque esse diabo com louco nesse contexto, o sujeito pode ficar nervoso na hora da prova, o sujeito pode ficar pilhado lá e perder não ler direito, né? Porque o louco tá com a cabeça lá na lua fazendo 10 contas ao mesmo tempo. Então, pode ser um indicativo você dizer, olha só, ele passa, mas pede para ele prestar atenção nessa prova, ler questão por questão, cuidado para não comer uma frase ou outra, ou tem 4 questões, ele só lê 3 e aí pula uma, né? Esse diabo com esse louco é meio gasolina na fogueira, né? O cara já tá tenso, já tá lá todo na pilha por causa da prova e chega lá, de repente a primeira e a segunda questão, ele não sabe nada, pula as questões que você não sabe, vai fazendo o que você sabe primeiro, né? Aí com esse jogo, com esse contexto, você consegue dar ideias para o sujeito, que às vezes são ideias óbvias, às vezes são ideias fáceis, mas que a pessoa na hora da pilha não lembra disso, não consegue passar para a questão 2 porque não conseguiu sair da 1. E nessa, o relógio lá, o tempo tá comendo solto e o cara começa a ficar nervoso, dá uma bobeira, né? Então, pode ser que esse diabo com esse louco esteja querendo dizer isso, né? Então, são dicas, você olha o jogo, você olha o contexto, você olha o todo, você consegue dar saídas, alternativas, ideias para a pessoa se basear na hora do desespero, né? Mas vamos falar de novo dessa confirmação. O Sol com a papisa, a gente já entendeu que é êxito no estudo. A Lua também, porque lembra do lado da Lua, o lado positivo da Lua, né? Porque a Lua é medo, é angústia, é aflição, certamente, né? Mas a Lua também fala do mergulho, a Lua também fala do aprofundamento, a Lua também fala da hora que assim você tá imerso dentro daquele problema, dentro daquela questão, né? Então, é uma trinca, uma confirmação, tá? Que vai acabar dizendo que ele tem toda a chance de passar nesse concurso, ele tem toda a chance de conseguir o êxito, né? E com esses meandros que a gente deu aqui, obviamente, de novo, né, gente? Isso é um jogo fictício, eu inventei aqui agora, né? A gente só tá abrindo isso a título ilustrativo, tá? Só para vocês verem como esse Peladã, ele é de sim ou não, mas ele traz informação, né? Ele te dá um tiquinho a mais do que aquilo que você perguntou. E mais uma razão para eu falar de novo para vocês. Pergunta tem que ter contexto. Pergunta fora de contexto dá errado, né? Aliás, aqui eu queria falar uma coisa para vocês, né? Ontem, sobre mandala, a gente estava falando sobre a mandala, né? E eu estava dizendo para vocês que saúde é uma coisa que a gente olha à parte, né? Eu não olho a saúde somente na mandala. Eu pego o meu baralhinho aqui e vou perguntar se a saúde da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu marido, se tá boa. Saúde a saúde, um por um, pessoa a pessoa, tá? É óbvio que eu não vou estimular que uma pessoa venha no tarô e gaste uma hora da vida dela perguntando da saúde dos outros, né, gente? Nem tem cabimento isso. Mas eventualmente você tem um filho, você tem uma mãe, um pai com idade, isso aqui, você quer saber, isso faz parte da sua preocupação, obviamente que a gente vai abrir. Então você vai pegar o baralho e vai perguntar se a saúde da Adriana tá boa. Então pega lá o baralho, olha para o mago, bota ele pertinho aqui o baralho, embaralha e vai cortar, né? De novo, massa original em cima do corte, resposta imperador, não é o mago, se for o mago você tem que fechar o baralho, tem que abrir tudo de novo. E aí eu tô aqui botando lá a saúde da Adriana. Já vou fazer a conta, já vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá. Então, olha só. Saúde da Adriana, pedi a minha saúde mesmo para ficar um jogo mais verdadeiro. Situação, julgamento, contra-roda, próximos acontecimentos, louco, resposta mundo, síntese, enforcado. Aí vem a justiça entre a papisa e o sol, tá?
Então, com esse jogo, ninguém tem dúvida que a minha saúde tá boa, graças a Deus, né? Então, é um jogo bom, tá? Vamos descascar esse jogo um por um. Situação julgamento. Contra roda, né? Situação julgamento. O julgamento é uma carta aparentemente muito boa para a saúde porque ele é re. Então, resgate, recuperação, tudo que acontece de novo. Eu não peguei Covid, pelo menos se peguei, não soube que peguei, não tô com nada, então a minha saúde está restabelecida. Então, tá tudo certo. Contra-roda. O que é esse contra-roda? Pode ser que, sei lá, às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho artrite reumatoide, então eu tenho que tomar 4 vezes por semana eu tomo o raio da cloroquina, tão falada aqui no mundo, e eu tomo porque eu tenho artrite reumatoide, descobri agora. Então eu tomo lá cloroquina. Então, às vezes, quando eu esqueço de tomar, eu acordo com as extremidades, com os dedos das mãos, por enquanto, né? Um pouco enrijecidos. Então, essa roda pode ser, às vezes, um distúrbio, pode ser essa chatice dessa artrite reumatoide que eu descobri. Essas coisas dão em velho, gente. Essas coisas não dão em ar. Meu pai, se fosse vivo, ia dizer isso. Isso não dá em vaca, isso não dá em poste, isso não dá em planta, isso não dá em armário, isso dá em gente. Então, é isso. Então, essa roda deve ter sido uma coisa, estou brincando com isso, mas deve ter sido. Próximos acontecimentos, louco. O louco, para a saúde, é uma das melhores cartas que tem, porque a coisa está relaxada, está boa, não tem nada, vamos embora, vamos pensar em outra coisa. Então, o louco é ótimo aí. O mundo, na resposta, também, né? O mundo é abertura, o mundo não tem restrição. Tem só um enforcado no meio aqui, como síntese. Esse enforcado, por exemplo, pode ser aí essa história da minha artrite, pode ser, enfim, uma limitação ou outra, às vezes, sei lá, não sei, mas alguma coisa que não faça muita diferença, né? Digo que tá bom. Aí vem a justiça entre o sol e a papisa. Justiça e equilíbrio. Papisa também, né? Nesse ponto também, sol é ótimo. Então, um jogo ótimo para a saúde, graças a Deus não tenho nada, tá tudo certo. Tem um breguete aqui, outro ali, tô contando isso em função dessa roda e desse enforcado, que são as duas cartas um pouco mais, que levantam talvez um pouco mais aí de curiosidade para vocês, tá? Eu vou falar de novo uma coisa para vocês. Saúde, você vai perguntar se tá boa, sim ou não. A minha saúde tá boa, tá ótima, era isso que eu queria ouvir, beleza, tá tudo certo. Se vier um jogo ruim, olha só, tem alguma coisa errada, a gente não sabe o que é, obviamente que não sabe, porque ninguém é médico, você não vai, a saúde é da competência do médico, a saúde é da competência dos exames, é da competência de um outro profissional, não da gente. Olha só, tem alguma coisa estranha aqui, eu sugiro que ele vá fazer um check-up ou que vá no médico, faz tempo que você não faz exame, faz tempo que você não dá uma checada. Pergunta dessa maneira, sem assustar e médico. Ah, mas ele teve câncer, ah, mas ele teve isso, ah, mas ele teve aquilo, ah, mas ele não sei o quê. Não é da nossa competência, a gente não tem que botar a mão em assunto que a gente não conhece. Saúde não é da competência do tarô. Saúde é da competência dos profissionais da saúde e ponto, né? Não alimenta, não deixa. Olha só, eu só posso saber se a saúde tá boa ou não. Se tá boa é o que a gente quer ouvir, se não tá boa eu sugiro que você faça aí os check-ups e que marque aí as suas consultas e que faça aí uma revisão na hora que você entender por bem e next. Acabou o papo, porque senão começa, porque tem gente, bastante, tem muita gente que tem mania de doença, que tem mania de remédio, que tem mania disso, que tem mania, ai, será que eu tenho que trocar o remédio? Isso não é assunto pra gente perguntar. Ah, será que eu tenho que trocar o médico? Você até pode perguntar isso dependendo do contexto, tá? Mas eu sou totalmente contra a dar corda, incentivar qualquer assunto ou qualquer discussão mais aprofundada sobre saúde, tá?
Eu não dou papo para esse tipo de coisa. É bem delicado, é bem perigoso, não é a área da gente, cada um no seu, cada qual. Vamos fazer uma pergunta agora sobre trabalho. A gente já fez sobre amor, a gente fez sobre saúde, a gente fez sobre concurso público. Vamos fazer uma de trabalho. Então vamos perguntar se a Fabiana vai mudar de emprego. Então pega o mago lá, bota ele pertinho de você aqui, o embaralho do jeito que você gosta, e pergunta lá se a Fabiana vai mudar de emprego. Embaralhou? Então vamos lá. Massa original, qualquer mão para qualquer lado, massa original em cima do corte, deu papisa. Então vamos lá. Vamos lá. Estrela, diabo, imperatriz, carro e lua. Aí veio, nossa, um jogaço aqui, mesmo essa lua. Olha só. Estrela, diabo, imperatriz, carro e lua. Estrela, diabo, imperatriz, carro e lua. E aí vem o Papa entre o imperador e o enamorado. Ela vai mudar de emprego com certeza, tá? Essa é uma resposta sim. Vamos carta a carta? Estrela, expectativa dela de mudar de emprego. Diabo, a tensão de mudar, né? Porque imagina, é época de pandemia, o mercado super oscilante, tudo muito difícil até aqui, né? Enfim, todo esse tipo de realidade que a gente está vivendo agora, e isso pode, com certeza, né? Isso pode afetar, a pessoa ficar nervosa, ficar lá na pilha e tal. Próximos acontecimentos, Imperatriz. Imperatriz é uma carta ótima, né? É uma carta de sim, uma carta de concretização, de realização das coisas acontecendo. Carro ótimo, mudança, rumo, vai mudar. Lua no meio. Ou pode ser um emprego completamente novo, ou numa empresa nova, ou alguma coisa que ela nunca tenha feito. Lua é aquilo que está escuro, né? Assim como o sol ilumina, a lua mostra a sombra. Então, ou é um lugar que ela não conhece, ou uma atividade que ela nunca fez, ou num contexto que ela nunca fez, ou enfim, de alguma maneira, um desafio através da novidade, né? Então, isso pode ser um fator aí. Aí você tem o Papa entre o enamorado e o imperador, né? Claro que é uma confirmação ótima, claro que a resposta é sim, claro que ela vai mudar, está bem fácil, esse jogo, um jogo fácil, um jogo que a gente já olha e já dá a resposta de uma vez, tá? Tem jogos que a gente dá a resposta de uma vez, tem outros que a gente tem que perguntar 2, 3 vezes, tem outros que a gente tem que dar tratos à bola, né? Tem peladã para tudo, tem resposta para tudo. De novo, repetindo a mesma coisa. Sempre depende do contexto. Nada pode ser olhado, nada pode ser interpretado, nem pode ser chutado sequer fora de contexto. Se vocês fizerem um chute, uma pergunta solta fora de contexto, a probabilidade de erro é gigantesca, tá? Então, eu não estimulo, eu não faço esse tipo de coisa, tá? Voltando para o jogo, Papa entre imperador e enamorado. Pode ser uma empresa bastante conhecida, pode ser uma empresa de nome bom, pode ser uma empresa grande. Ela pode ir com alguém que ela gosta, namorado. E namorado às vezes pode ser um amigo, pode ser uma amizade boa que ela faça nesse lugar, ou um ambiente favorável, ou alguém que convida ela e ela já chega num ambiente assim agradável a ela, com pessoas fáceis de se relacionar, de se dar, de conversar, uma equipe homogênea, que ela seja bem recebida, né? Pode ser assim um cargo a mais, por exemplo. Isso aqui pode ser que ela saia do emprego, mude de emprego para um cargo maior, como se fosse uma promoção, uma mudança para melhor, assumir mais responsabilidade, ou assumir a chefia de alguma equipe, né? Ou pegar pela frente pessoas que ela tenha que encaminhar, de repente ela vai ensinar uma galera, ou ela vai ser orientadora de tese, não sei qual é o... Tô brincando aqui, tá, gente? Tô só simulando, dando aqui algumas ideias do que pode ser esse tipo de contexto que a gente tem aqui, tá? Então,
O jogo ele mostra essas facilidades, essas aberturas, né? E pode também, nesse movimento de mudança, e você já viu que ela está mudando, já viu que ela está mudando para melhor, que pode ser uma promoção, que pode ser uma melhora, mesmo com essa trinca, você pode até dizer o seguinte, olha, você não só vai mudar, como provavelmente você vai ganhar um pouquinho mais, né? A gente tem imperatriz com próximos acontecimentos, a gente tem imperador na confirmação. Pode ser que seja realmente um trabalho onde ela vai ter mais dinheiro, ou mais benefício financeiro, ou enfim, ou vai poder crescer, ou vai poder atingir os objetivos materiais que porventura ela tenha, isso também pode, né? Então a gente tem um jogo sim, a gente tem um jogo fácil e a gente tem um jogo fluido aqui, né? E esse jogo, essa resposta, o típico jogo daquela pessoa que faz aquela pergunta e vai ouvir o que quer ouvir, do jeito que quer ouvir. É muito confortável esse tipo de jogo, é muito bom você poder ter um jogo fácil, bacana desse para poder entregar para a pessoa, olha, o que você quer vai acontecer, a resposta é sim, tá tudo certo, né? Infelizmente nem tudo é assim, mas esse jogo é um jogo muito bom. Eu peguei só esses exemplos hoje, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona o sim ou não, do que esse jogo contempla, do que você pode esperar desse tipo de jogo, né? O que você pode entregar para o outro quando você tem esse jogo na ponta da língua, quando você tem uma maneira assim muito assertiva, muito direta, muito objetiva de perguntar o tarô. Sempre se pergunta para o mago, sempre tem que olhar o corte, porque se o mago vier no corte você tem que embaralhar e fazer a pergunta toda de novo. Se aparecer de novo o mago, você vai ter que fazer de novo, mas você só pode perguntar 3 vezes. Depois da terceira vez, se der o mago no corte, não pode mais perguntar, e pergunta amanhã, pergunta outro dia. O mago aparece no corte, até foi bom ter falado isso, que lembrei de falar dar uma dica aqui para vocês. O mago aparece no corte, muitas vezes porque a gente está conversando, às vezes você está conversando com outro, perguntando aqui, o mago não vai te responder, ele vai aparecer no corte e dizer, olha, para de conversar e se concentra. Normalmente, se você estiver conversando, na segunda que você pergunta, ele já te responde. E às vezes, é menos comum, mas é possível, às vezes, o que ele vai fazer? Ele não quer te responder, aquela pergunta ele não quer responder, por alguma razão que a gente não vai saber responder, ele não vai querer te responder, e aí tem um truquezinho, se você depois quiser entrar aqui no curso, fazer aula com a gente, mais adiante tem o truque de como é que a gente não deixa o mago aparecer 3 vezes, tá? Se você tiver um atendimento profissional, como é que você vai fazer para não cair no baralho trancado 3 vezes, tá? Mas isso são técnicas um pouco mais avançadas e um pouco mais elaboradas, mas que ao longo do curso, ao longo dessa jornada, a gente vai mostrar para você como é que faz esse tipo de coisa. Gente, quero muito agradecer de novo a audiência, a paciência, a disponibilidade de vocês de estarem aqui essas noites todas escutando a gente, né? Eu quero dizer para vocês que o curso é um curso que foi feito com muito carinho, todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi até hoje está aqui disponibilizado em vídeo para vocês. O meu livro está esgotado, a gente não conseguiu a reedição ainda, mas ele está todo em PDF aqui para vocês. Então, além desse material todo em vídeo, vocês têm também um material escrito, um livro bacana que eu fiz em 2002 ou 2004, já não lembro mais, que esgotou totalmente essa edição, a gente não tem mais, mas um livro de super qualidade, um livro que foi muito elogiado, modéstia à parte, está muito bacana, então a gente disponibilizou para vocês também em PDF, vocês não vão conseguir baixar por conta da lei dos direitos autorais, isso passa do que eu posso arbitrar, lei é lei, eu não posso disponibilizar isso para vocês no físico, no papel, mas vocês têm esse material todo para ler, mesmo no computador, mas é a íntegra do livro, tá aí disponibilizado para vocês. Então, material em vídeo, material escrito, depoimento dos outros alunos. Aqui a gente tem também uma nova página no Instagram que chama-se Como Viver do Tarô.
Nessa página você vai ter todas as dicas, você vai ter comentários, você vai ter vídeo, você vai ter post toda hora falando exclusivamente do tarô e das suas artimanhas e das suas funções e da sua magia. Sempre que a gente puder, a gente vai colocar um conteúdo novo para vocês. E tem o meu Instagram, o meu Adriana Castrup, a minha página normal, que tem, além disso, tem outras coisas também, mas não é só direcionado para o tarô. Lembrando vocês também, mais uma vez, que esse curso, ele vai contemplar do 0 ao 100. Então, de quem está começando, que não sabe nada, até as pessoas que já têm alguma ideia, ou que já estudaram um pouco, ou que já leram um pouco, enfim, se você quiser trabalhar com tarô, esse curso ele vai te qualificar para isso. Se você quiser mais tarde trabalhar comigo, a gente vai ter um site aí de atendimento online, que você vai poder atender na hora, no dia, quando você quiser, no tempo que você quiser. A minha ideia é de formar vocês e de dar bastante conteúdo para vocês, porque quem quiser vai poder trabalhar aqui no site Adriana Castrup comigo, né? Também dando as suas consultas. Então, assim, eu estou tentando trazer para vocês e viabilizar todas as possibilidades aí de como viver exclusivamente do tarô. Muito obrigada, uma ótima noite para todos e até amanhã.